I see the King of Glory coming down in clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, selfless faith. I see a new revival steering as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. And make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you and love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Aleluia, Senhor nosso Deus, santo é o teu nome, digno de ser glorificado nas alturas e no meio do coração, Senhor, daqueles que te servem, daqueles que te amam, daqueles que te buscam, daqueles que te adoram, em espírito e em verdade. Toda glória, toda honra, todo louvor a ti, Senhor. Só tu és santo, digno de louvor.
Aleluia, bendito é o teu nome. Obrigado, ó Pai, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor derramado em nossos corações, pelo teu Espírito Santo que nos foi outorgado. Santo, santo tu és. Entregamos a ti nossas vidas, colocamos na tua presença, Senhor. Aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, vivendo a fé, acreditar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos, eu quero te ver com o amor que tens por mim. Eu quero te amar, eu quero ser igual a ti. Tudo que eu sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver sempre. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia,
aleluia, Senhor, te louvamos, engrandecemos o teu nome, a ti cantamos, Senhor, hosana nas alturas, hosana no mais alto do céu, porque tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Santo é o teu nome, digno de ser engrandecido, de ser glorificado. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Obrigado por essa noite aqui na tua santa presença. Jesus, tu és o Rei da glória. Tu és o único que pode nos dar a vitória. Por isso celebramos a ti, engrandecemos o teu nome, glorificamos ao Senhor. Santo, santo tu és. Aleluia. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa fazer campanhas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro, não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Ele é o único que pode te dar vitória. Ele é o único que pode te dar vitória. O Rei da glória.
Te adoramos, Jesus, Tu és o Rei da Glória, Tu és o único, Senhor, no qual nós somos transformados de pecadores fracassados em pecadores justificados, mais que vencedores na obra da nossa santificação. Te glorificamos, Senhor, damos graças a Ti, como o Senhor nos ensina na Tua palavra, em tudo darmos graças ao Senhor. Toda glória, todo louvor, toda honra ao Teu santíssimo nome. Adoramos a Ti, engrandecemos. Obrigado pela Tua presença conosco nessa noite de quarta-feira, para falar aos nossos corações. Oh, aleluia, santo é o Senhor. Sobre as ondas do oceano eu jamais andei, Senhor, mas recebo Tua palavra, pela fé sempre andarei. Sim, eu me lembro. Sim, eu me lembro, me encontraste. Perdido estava eu em meus pecados e nas minhas falhas. Me deste perdão, me deste perdão. Em Ti sou livre, Tu és minha vida, sem Ti nada posso fazer. Diante de Ti, Senhor, me prostrarei, Te adorarei. Me disseste que o caminho para o céu somente és Tu. Alegria, alegria, liberdade e a verdade és Tu, Jesus. Então me lembro que alcançaste com Tua graça e amor, me compraste com Teu puro sangue, me deste perdão. Em Ti sou livre, Tu és minha vida, sem Ti nada posso fazer. Diante de Ti, Senhor, me prostrarei, Te adorarei. Em Ti sou livre, Tu és minha vida, sem Ti nada posso fazer. Diante de Ti, Senhor, me prostrarei, Te Santo é o Teu nome, Senhor. Em Ti sou livre, Tu és minha vida. Em Ti sou livre, Tu és minha vida. Sou livre, Tu és minha vida, Jesus. Em Ti
minha vida. Sem ti nada posso fazer. Diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei. Em ti sou livre, tu és minha vida. Sem ti nada posso fazer. Diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei. Oh, aleluia. Adoramos o teu nome, Senhor. Engrandecemos a ti, Senhor. Santo tu és, digno de toda a glória. Tu és a nossa vida, Deus da criação. Cuidas de mim, me fizeste, me salvaste e conduzes-me. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, minha força e poder. Somente és Deus, eu confio em ti, meu olhar mantenho firme, só em ti, Senhor. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, minha força e poder. Aleluia. Tu estás comigo. Tu estás comigo, tu me levantas, em ti confio, ó Deus. Tu estás comigo, tu me levantas, em ti confio, ó Deus. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel, minha força e poder.
Obrigado, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o poder em nossas vidas. Sem Ti nada podemos fazer. É em Ti, Senhor, que recebemos graça, unção, glória, força, poder, amor, santidade. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Toda glória e louvor ao Teu santíssimo nome. Santo és Tu, Senhor. Obrigado, Papai do céu. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Nos entregamos a Ti, consagramos-nos a Ti, colocamos tudo o que temos e somos na Tua presença. Somos Tua propriedade exclusiva, ó Senhor. Santo, santo és Tu. Nos entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor. Cumpra-se em nós, Senhor, toda a Tua vontade. Faça em nós conforme a Tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Leiamos juntos nessa noite Filipenses capítulo 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Aleluia. Juntos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto,
quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia. Te louvamos, Senhor, nosso Deus, por cada uma dessas palavras que nós lemos agora neste capítulo. Envia com uma palavra, Senhor, aquelas pessoas mais necessitadas do toque, da graça, do poder do Senhor. Abençoe o irmão Osvaldo, pai do Paulinho, que hoje faz aniversário. Derrama sobre ele toda a sua casa, a tua bênção. Obrigado por todos que aqui estão presentes e por aqueles que à distância estarão recebendo também esta congregação. Entregamos a Ti, Senhor, cada minuto dessa congregação, em nome de Cristo Jesus. Repreendemos todo espírito de obstrução à Tua palavra. Repreendemos, Senhor, também todo mal impetrado por Satanás contra nós, seja destruído agora em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a graça do Senhor, o reino do Senhor, o governo do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por todos que estão sendo tocados por Ti, Senhor, pela cura do corpo, a cura da alma, a cura da mente, a cura das emoções, a cura do coração, Senhor. Venha operando cura divina na vida daqueles que necessitam, Senhor. Manifesta o Teu poder, pois sabemos que pelas Tuas feridas, pelas Tuas chagas, fomos sarados, fomos curados. Entregamos a Ti e lançamos sobre Ti toda a ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Nos colocamos na Tua presença, opera em nós conforme
a tua vontade, segundo a tua santa palavra. Oh, aleluia. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. 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 Aleluia. Enchei-vos do Espírito de Deus. É o que nos ordena a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão sem os slides hoje por causa desse problema de energia que nós estamos tendo, né? Essa semana estava bem, no fim de semana não aconteceu nada, né? Foi tudo normal, né? Mas hoje a Equatorial esteve aqui mexendo, aí isso que estragou tudo. Ao invés de arrumar, eles desconcertam. Ao invés de consertar, desconcertam. Mas glória a Deus, estamos aqui e nada impede que a gente congregue de forma alguma. Mesmo que não haja energia nenhuma, fique tudo no escuro aqui, a gente acende aqui os celulares enquanto tiver bateria, e vamos estar meditando, porque independente de energia elétrica, a nossa energia é o Senhor. A nossa energia não acaba. A palavra energia vem do grego, energeia, que significa força, significa poder. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso poder. O Senhor é a nossa energia. Glória a Deus. Como vocês não têm slides, e eu tenho, eu tenho bem aqui no meu computador, que está funcionando, eu vou falando para vocês o que estaria nos slides. O primeiro slide nosso, eu ia trazer o tema da nossa palavra de hoje, né? Dessa parte de hoje, do versículo de hoje que vamos estudar. Repita depois de mim aí, ó. Defesa do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Tem duas coisas que precisamos entender. Primeira, Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. E Deus também não precisa de defesa, porque Deus nunca está sob nenhuma ameaça. Deus é intangível, inalcançável. Nenhum mal pode alcançá-lo. Nada ameaça Deus em hipótese alguma. Deus não se sente ameaçado por nada. Deus não se sente ameaçado por ninguém. Ele não precisa de defesa. Tá? Falsos crentes se levantaram por aí no passado, até mesmo nessa política suja que teve por aí.
dizendo que nós queremos defender Deus. Isso é mentira. Deus não precisa de defesa de ninguém. Deus é invencível. Coloquei no Facebook esses dias, não há diante de Deus inimigos invencíveis, o único invencível é Ele. Deus sempre vence. Deus sempre vence. Deus sempre vence. Deus sempre ganha. Aleluia. Então, primeira coisa, Deus não precisa de defesa. Segunda coisa, a palavra de Deus precisa de defesa. A palavra de Deus precisa de defesa. O Evangelho de Deus precisa de defesa. Por quê? Porque esse Evangelho, essa palavra é atacada de todos os lados. A verdade é atacada de todos os lados pela mentira. E ela precisa de defesa para que as pessoas que ouvem o Evangelho, entendam o que é correto e saibam discernir o que é correto daquilo que está errado. E a maior porcentagem do que está sendo pregado no mundo aí hoje está errado. Está errado. E existe um paradoxo. Qual é o paradoxo? Que o evangelho errado atrai mais pessoas do que o evangelho correto. O evangelho correto não atrai muitas pessoas. Porque o evangelho correto só atrai os poucos escolhidos. Mas o evangelho errado atrai todos os muitos chamados. Por isso, o evangelho errado tem mais ibope, tem mais plateia, tem mais público do que o evangelho correto. E muita gente cai nessa de número. Ou aquela igreja lá tem 3.000 membros, então só pode ser de Deus. Né? O pastor Edivaldo tem uma igreja lá muito pequenininha. Claro, não é de Deus nada, se fosse de Deus crescia. Não. Jesus não disse isso. Jesus disse que multidão entra pela porta larga. E poucos os que entram pela porta estreita. O evangelho correto é o da porta estreita. Sempre foi. Nunca deixará de ser. As portas que foram alargadas, evangelho de porta larga, que atrai multidões, é evangelho errado, é palavra deturpada. Por isso que a palavra de Deus, Deus não precisa de defesa, mas a palavra de Deus precisa de defesa. E esse é o tema que nós vamos ver hoje, tá? Eu já passei para vocês em slides anteriores, acompanhe da sua Bíblia, tá? Que aí do versículo 3, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8, o título é, diga, Ação de Graças. O apóstolo Paulo dá graças por alguns motivos pelos crentes da igreja dos Filipenses, tá? A igreja de Filipos. E esse texto aí, olhem na sua Bíblia, que vai do versículo 3 até o versículo 8, ele está dividido assim, do versículo 3 até o versículo 6, o título é, repita depois de mim, cooperação. Paulo dá graças a Deus, porque os filipenses eram crentes que cooperavam, que trabalhavam juntos na propagação do Evangelho, na pregação do Evangelho, e cooperaram muito de perto com o apóstolo Paulo no seu ministério. Hoje nós vamos entrar nos dois últimos versículos aqui desse texto, que é o versículo 7 e o versículo 8. E esses dois versículos juntos, ele tem esse título aqui, ó, repita depois de mim, participação. Paulo estará dando graças a Deus
Porque os filipenses eram crentes participativos, que participavam do ministério da pregação da palavra, que participavam do ministério do evangelho, ok? Da pregação do evangelho. Tem uma grande mentira que tem dominado o cristianismo religioso no mundo, uma mentira nicolaíta. Jesus diz no Apocalipse que ele odeia os nicolaítas. O que é o nicolaísmo? Nicolaísmo é quando existe uma maioria de crentes que acredita que eles ser crentes é apenas vir a uma congregação e se sentar aí, e quem prega para eles é o pastor ou os pastores. Então, os pastores, o ministério pastoral, forma uma elite acima do povo de Deus. Não, isso está errado. Isso está errado. Isso é o que acontece no catolicismo romano. No catolicismo romano, os ministérios ordenados na Igreja Católica, que começa de diácono, depois passa para presbíteros, que são os padres e bispos, até um deles chegar a ser papa. Esses homens aí na Igreja Católica, tá? Eles são chamados de clero. O clero estão acima, aqueles que estão acima do povo. E o povo são chamados de leigos. O clero acima dos leigos. Isso é o que Jesus odeia. Isso é nicolaísmo, tá? Nicolaísmo. Jesus odeia a obra dos nicolaítas. Nicolaítas significa dominadores do povo, manipuladores do povo. De acordo com a palavra de Deus, ministros e ovelhas, pastores e ovelhas, compartilham e são participativos no ministério da pregação do evangelho. Você já ouviu a palavra leigo para dizer que uma pessoa está por fora do assunto? Eu sou leigo nesse assunto aí, quer dizer, eu não entendo nada disso. É assim que os católicos são chamados, de leigos. Gente que não entende de nada. Quem entende são os padres. Errado. Completamente. O catolicismo romano é completamente errado. É nicolaísmo. Jesus odeia a obra dos nicolaítas. Eu sou pastor e isso não me faz maior do que nenhum de vocês. Eu sou ovelha como vocês, mas uma ovelha que Deus colocou aqui à frente para trazer instruções da palavra de Deus, para alimentar vocês com a palavra de Deus, a fim de que vocês, com essa palavra, não somente santifiquem suas vidas, mas sejam participativos no ministério evangélico, na pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, por isso participação é o título dos versículos 7 e 8. Agora, o versículo 7 tem o título de, repita, amor. Já já eu vou dizer porquê. E o versículo 8, que nós veremos quarta-feira que vem, diga saudade. Paulo declara seu amor aos filipenses e que está com saudades deles, já que Paulo, quando escreveu para eles, estava na prisão, ok? Muito bem, vamos nos concentrar no versículo 7. Tem o versículo 7 aí na sua Bíblia, então vamos nos concentrar. O versículo de hoje é o versículo 7. E Paulo diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Leiam vocês aí da sua Bíblia.
Glória a Deus. Eu dei esse versículo o título de amor, apesar daqui não trazer a palavra amor. Paulo diz assim, ó: eu vos trago no coração. Eu vos trago no coração. Isso é amor, amém? Isso é amor. Paulo verdadeiramente amava esses irmãos aos quais ele passou pregando, anunciando o Evangelho de Cristo. Mas esse versículo, de uma maneira especial, ele traz uma dupla mensagem. Uma mensagem que Paulo resumiu nessa frase aqui, ó. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia e repita depois de mim: defesa e confirmação do Evangelho. Muito bem. Essas duas coisas são muito importantes: a defesa do Evangelho e a confirmação do Evangelho. A mais importante é a defesa, porque a defesa do Evangelho é que vai gerar a confirmação do Evangelho, tá? Então aqui nós temos um movimento de causa para efeito. A causa, a defesa do Evangelho, o efeito que ela vai produzir, a confirmação do Evangelho na vida das pessoas que aprendem essa palavra, recebem esse Evangelho. Então nós vamos falar primeiro da defesa, deixar por último a confirmação. A defesa do Evangelho. Eu teria um slide agora para vocês, mas eu vou ditar, que vocês, quem está escrevendo aí, escreve, né? Escreva uma palavra aí, há uma palavra que se chama apologética. Apologética. Apologética, esse gética é com G, tá? Não é com J, não, apologética. Apologética é uma doutrina bíblica. É uma das muitas doutrinas bíblicas. Uma doutrina bíblica muito importante, tá? E essa palavra apologética, ela vem de um personagem que surge no livro dos Atos dos Apóstolos, e nós já passamos por ele aqui nos Atos dos Apóstolos, que foi um discípulo de Cristo que apareceu lá no contexto da história do livro dos Atos dos Apóstolos, chamado Apolo. Um homem chamado Apolo, que surgiu ali pregando o Evangelho de Cristo, defendendo a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo o conheceu, Paulo, se admirou muito dele, e Paulo indicou o casal Priscila e Áquila para que dessem a Apolo um seminário, um estudo mais aprofundado daquilo que ele já conhecia. Apolo era um homem versado nas Escrituras e pregava bem a palavra de Deus. E depois de passar por esse seminário aí com Priscila e Áquila, enquanto Priscila e Áquila acompanhavam Paulo, Apolo foi para outros lados também, viajando, pregando a palavra de Deus. E nós sabemos pela história que ele esteve muito presente na cidade de Corinto, na Grécia Antiga, onde Paulo também esteve. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu para corrigir alguns erros que aquela igreja de Corinto estava cometendo. Um dos erros que eles estavam cometendo era o erro das facções. Deus odeia gente facciosa, gente que quer dividir o povo de Deus, que quer dividir igrejas. Tem gente que entra dividindo igrejas. Essa política que teve agora dividiu igrejas, e até a nossa sofreu com isso. Gente facciosa. Paulo disse na carta a Tito que as pessoas facciosas, por si mesmas, elas já estão condenadas. Então isso é muito sério. Deus não gosta de divisões. Então Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios dizendo assim: olha, eu estou escrevendo para vocês porque eu ouvi dizer que entre vocês aí está havendo grupinhos, tá? Grupinhos divididos. E tem um grupo dizendo: eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, e um outro grupinho ali que dizendo: bom, eu sou de Cristo mesmo, tá bom? Sou de Cristo.
Acaso Cristo está dividido? Paulo falou. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas, que é Pedro? Somos simples servos que vos pregaram o evangelho de Cristo. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. E Paulo não se defendeu. Foi Paulo que morreu por vocês? Ou Apolo, ou Cefas? Então por que essa divisão? Divisão é coisa diabólica. Por isso que um dos nomes do diabo em grego, que é diabolos, um dos significados é causador de divisões. Tem gente causando divisão? Ele não está sendo usado pelo Espírito de Deus, está sendo usado por Satanás. Ele é o causador de divisões, porque ele sabe muito bem que um reino dividido não subsiste. Então ele tenta há séculos dividir igrejas, dividir o povo de Deus, e tem muito sucesso nisso, porque o povo que aceita ser dividido, geralmente essa aceitação em ser dividido, em participar de facções, é por ignorância da palavra de Deus, é por não conhecer nem a Deus e nem a sua palavra. Por tudo isso, então, só para citar aí o nome do Apolo, é do nome do Apolo que vem essa palavra apologética, tá? A apologética, então, é a doutrina bíblica acerca da três coisas que resume numa só, tá? Defesa da fé, ou então defesa do evangelho, ou defesa da fé evangélica. Repita depois de mim: defesa da fé, defesa do evangelho, defesa da fé evangélica. Essa doutrina se chama apologética. O apóstolo Paulo tocou nesse assunto aqui, por exemplo, no capítulo 1 que nós lemos aí, olha aí na sua Bíblia o versículo 27. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27 é um grande versículo. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha aí, repita o versículo vocês, bem forte. Olha como ele fala de unidade aqui, unidade. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, e fazendo o que? A última frase, repita depois de mim: lutando juntos pela fé evangélica. Lutando pela fé. Lutando pela fé, lutando pela fé evangélica. O que é essa fé evangélica? É a verdadeira fé que procede do evangelho de Cristo. Agora vai lá, por exemplo, para o penúltimo livro da Bíblia. Antes de Apocalipse, você tem a carta de Judas. Judas, irmão de Tiago, os dois escreveram a carta de Tiago e a carta de Judas. E esses dois aí, eles eram irmãos de Jesus, tá? Filhos de Maria e José, irmãos de Jesus por parte de mãe.
Então eram chamados de meio-irmãos de Jesus. Judas é um deles. Esse Judas aqui não é Iscariotes não, tá? Muita gente se chamava de Judas naquela época. Hoje não, né? Por causa que o Judas Iscariotes queimou aí o filme do nome. Mas Judas era um nome muito comum. Em hebraico é Judá. Em hebraico, Judá. Em aramaico, Judas. Tá? Só diferença de língua. Judas em aramaico, Judá em hebraico. Então, Judas escreveu aqui. E nós vamos ler aqui no versículo 3, só tem um capítulo. Vamos ler no versículo 3 que Judas, quando ele começou a escrever essa epístola, ele queria escrever sobre salvação. Ele queria escrever uma epístola soteriológica, falando de salvação. Mas o Espírito Santo conduziu a ele a escrever uma epístola apologética, sobre defesa da fé, defesa do Evangelho, defesa da fé evangélica. Eu vou ler o versículo 3, ó. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A vez de vocês. Ele queria escrever sobre a salvação, mas ele se sentiu obrigado. Por que se sentiu obrigado? Pela inspiração do Espírito Santo, que estava inspirando a ele a escrever mais uma epístola aqui no Novo Testamento, Palavra de Deus. E o Espírito Santo conduziu Judas a escrever sobre apologética, a defesa da fé, ok? Por que é necessário defender o Evangelho? Por que é necessário defender a palavra de Deus e a fé que provém dessa palavra, tá? Que vem pela palavra de Deus, como está em Romanos 10:17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Porque a Bíblia Sagrada, que nós temos em nossas mãos aqui, a minha está aqui, a sua está aí? A sua está aí? A Bíblia Sagrada sofre de dois problemas. Dois problemas. Primeiro, ela sofre pela ignorância, não apenas do mundo, mas principalmente dos próprios crentes. A maioria dos crentes não conhece a Bíblia toda. A maioria dos crentes não conhece tudo o que há na palavra. A maioria dos crentes sequer leu a Bíblia uma vez inteira na sua vida. A Bíblia sofre pela ignorância daqueles que não deveriam ignorar, daqueles que deveriam conhecer, mas não conhecem, e não conhecem porque não têm interesse. A Bíblia está em nossas mãos, a Bíblia está em todas as casas, a Bíblia está até nas redes sociais, mas as pessoas não têm, a maioria dos crentes não tem interesse em Bíblia. Eles têm interesses nos favores de Deus, eles têm interesses nas bênçãos de Deus, mas eles não têm interesse nenhum na palavra de Deus. Por isso a Bíblia sofre de ignorância. Segundo, a segunda coisa que a Bíblia sofre de, não vou dizer más ou erradas, vou dizer péssimas
interpretações. A Bíblia tem o recorde de ser best-seller, o livro mais vendido no mundo, e tem o recorde de ser o livro mais traduzido no maior número de línguas, idiomas, dialetos, de nações e tribos do mundo inteiro. Não existe um livro que seja tão traduzido em tantas línguas como a Bíblia. E no entanto, a Bíblia também tem outro recorde negativo. É o livro mais mal interpretado da história dos livros escritos no mundo. E pior que interpretar a Bíblia errada, é que essas interpretações erradas alcançam multidões. A interpretação correta não chega nas multidões como as interpretações erradas chegam. Eu preparei um slide sobre a regra exclusiva de interpretação da Bíblia, tá? A Bíblia tem uma regra de interpretação, que é essa aqui. Vocês já devem ter ouvido, eu devo ter falado aqui alguma vez, mas ouçam e repitam. A Bíblia interpreta a Bíblia. De novo? Terceira vez? Homens não interpretam a Bíblia. Pastores não interpretam a Bíblia. Pregadores não interpretam a Bíblia. Igrejas não interpretam a Bíblia. Teólogos não interpretam a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Só ela. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando qualquer homem interpreta a Bíblia, essa interpretação vai incorrer em erro. Porque ele vai interpretar de acordo com a sua cabeça. É por isso que as interpretações erradas da Bíblia causam divisões nas igrejas. Aquele povo pensa de acordo com aquele tal teólogo, não, aquele outro povo pensa de acordo com aquele outro teólogo. Mas quem falou que nós temos que pensar como algum teólogo? A cabeça da igreja é Cristo. Cristo é a palavra. Paulo disse em 1 Coríntios 2 que o homem espiritual tem a mente de Cristo. Você pode interpretar com a sua cabeça qualquer outro livro que você ler, mas esses 66 livros aqui você não pode interpretá-lo com a sua cabeça. E nem recorrer a interpretações de outros que interpretaram com a cabeça deles, porque vai ter erro nessas interpretações. E uma interpretação errada gera uma doutrina errada. Doutrina errada gera uma fé desorientada que não tem salvação. A salvação não é para quem crê na mentira. A salvação não é para quem crê numa doutrina errada. A salvação é para quem crê na verdade. A salvação é para quem crê na doutrina correta. E doutrina correta é gerada por interpretação correta. E a interpretação correta é a interpretação que a Bíblia faz de si mesma. Não somos nós que interpretamos a Bíblia. Nós temos que ser como o homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e meditando nela de dia e de noite, nós captamos
como a Bíblia interpreta a Bíblia. E aí essa interpretação é infalível e inerrante. Não há erro quando a Bíblia interpreta a Bíblia. Mas quando homens interpretam a Bíblia, há erro. Quando igrejas interpretam a Bíblia, há erro. Tá? Porque elas estão burlando a regra exclusiva de interpretação da Bíblia, que é, repita mais uma vez, a Bíblia interpreta a Bíblia. Por isso a Bíblia precisa de conhecimento, a Bíblia não, o crente, de conhecimento bíblico, lendo a Bíblia todos os dias, tendo uma agenda de leitura bíblica diária, e aprender a meditar na palavra de Deus todos os dias, para que nessa meditação ele veja como, ele capte como a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, toda pergunta que surgir, toda dúvida que surgir, a própria Bíblia responde. A resposta é essa, a própria Bíblia tira essa dúvida. Ela responde tudo. E se ela não responde alguma coisa, é porque Deus não quer que a gente saiba isso. Aqui na terra, serão coisas que Ele vai revelar na glória. Agora a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, por isso é Hebreus 4:12, palavra viva e... diga, palavra viva e eficaz. Muito bem. Então, a apologética, ou seja, a defesa da fé, a defesa do Evangelho, a defesa da fé evangélica, a defesa da palavra de Deus, ela é necessária por causa da proliferação das interpretações erradas mais que as corretas. As interpretações erradas fazem mais sucesso, porque geralmente essas interpretações erradas têm uma coisa em comum: elas são interpretações antropocêntricas, interpretações que colocam o homem no centro, os interesses do homem, os sonhos do homem, os desejos do homem, os projetos do homem, os anseios do homem, o que o homem quer. As interpretações erradas geralmente colocam o homem no centro e colocam Deus como servo do homem. E por isso elas fazem muito sucesso, porque é isso que os homens querem. Os homens não querem servir a Deus, os homens querem ser servidos por Deus. Eles querem colocar Deus no seu lugar de servo, servindo a eles. E essas interpretações erradas fazem o maior sucesso, porque elas vão de acordo com essa mentalidade decaída dos homens, de não ser servos de Deus, mas de ser servidos por Deus. Toda interpretação correta é teocêntrica, Deus no centro. É cristocêntrica, é Cristo no centro. E o homem é servo, e o homem é exortado, admoestado a humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. E esse é um grande tema dentro aqui dos Filipenses, quando chegarmos no capítulo 2. Todo joelho irá dobrar-se, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Os homens querem ser senhores, por isso que eles estão empoderados, cheios do fermento da soberba, do fermento do orgulho. Eles querem ser os tais, querem estar por cima.
Isso é a síndrome de Lúcifer. Isso é o que o diabo queria, e por isso ele pecou e infectou a humanidade com esse mesmo pecado, com essa mesma síndrome de querer ser grandes, de querer ser fortes, de querer ser poderosos, de querer ser prósperos, de querer ser ricos, de querer ser os tais. É o diabo agindo nessas almas e não o Senhor. O verdadeiro evangelho foi ensinado por Jesus com palavras e com o seu exemplo de vida, e ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não tem crente hoje querendo aprender a ser humilde não, irmãos. Porque o evangelho que eles estão ouvindo é um evangelho antropocêntrico. Eles querem se levantar, se empoderar. O verdadeiro evangelho foi pregado também pelo precursor de Jesus, João Batista, que disse: convém que ele cresça e eu diminua. A interpretação errada, os evangelhos errados você tem que crescer, você não pode aceitar diminuição, você não pode ser diminuído, você nasceu para ser grande, você tem que ser grande. Esse é o evangelho de Satanás, que está fazendo sucesso e superlotando igrejas de palha para o lago de fogo e de enxofre, porque Deus resiste os soberbos. Ele só dá graça aos humildes. Estão vendo porque o evangelho precisa de defesa? O evangelho verdadeiro é pão asmo, pão sem fermento. O evangelho falso é pão fermentado. O que o fermento faz numa massa? O que o fermento faz numa massa? Incha a massa. Hoje não tem igrejas cheias, tem igrejas inchadas, crentes inflamados, egos inflamados, às custas do nome de Deus, do nome de Jesus, por falsas doutrinas que estão sendo pregadas a eles, estão sendo fermentados. Quando a Páscoa foi instituída no livro do Êxodo, foi dada uma ordem: na casa de alguém do povo de Deus que fosse encontrado fermento, essa pessoa seria cortada de Israel. Significava pena de morte se encontrasse fermento na casa, porque para celebrar a Páscoa tem que ser pão sem fermento, pão asmo. E esse aqui é Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O maná era pão sem fermento, e o povo desviado de Deus no deserto falou mal do maná, porque queria as carnes, as cebolas e os alhos que tinham lá no Egito. As pessoas gostam do fermento. A alma decaída quer o fermento, quer se empoderar. O verdadeiro evangelho é para quem quer se humilhar. E Jesus disse bem claro: todo que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. O verdadeiro evangelho não tem poder de marketing. O verdadeiro evangelho tem um marketing inaceitável no mundo. Eles não podem aceitar o verdadeiro evangelho. Aceitar me humilhar? Eu aprendi desde criança: olha, não traga humilhação para casa. Aí me manda humilhar? O marketing do verdadeiro evangelho não combina com o marketing do mundo,
Porque o marketing do mundo é se empoderar. Você tem que ser grande, você tem que crescer, você tem que ser poderoso aí nesse mundo. E isso fermentou as pregações do século XX para o século XXI. Fermentou as denominações evangélicas. E afastou esse povo todo de Deus. Hoje nós temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. É a igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3, que diz: somos ricos e abastados e não temos necessidade de nada. E Jesus diz: tu não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Eis que estou à porta e bato, porque Jesus já está do lado de fora dessa igreja, que se vê aí rica no mundo, que se vê aí igreja de elite, igreja que tem multidão e por causa de multidão atrai políticos, porque eles estão atrás de votos. E aí que a lamaçal é feio. É aí que enxafurdaram o Evangelho, o nome de Deus, o nome de Cristo, na lama suja do reino dividido da política. Isso não é reino de Deus. Por isso, a apologética é necessária. A defesa do verdadeiro Evangelho, a defesa da palavra de Deus. Por mais que defendamos a palavra de Deus, as interpretações erradas sempre serão mais abundantes do que as interpretações corretas. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou que haverá muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque esses muitos que são enganados são os muitos chamados. Os poucos escolhidos não são enganados. Qual a melhor apologética? A melhor defesa da fé que nós podemos fazer? É o ensino sistemático e contínuo da Bíblia. Repita depois de mim: o ensino sistemático e contínuo de toda a Bíblia. Repita de novo, essa é a melhor apologética. Repita: o ensino sistemático e contínuo de toda a Bíblia. É isso que nós tentamos fazer aqui. É isso que nós tentamos fazer aqui nesse ministério. E eu já ouvi conversinhas aí que o diabo coloca na mente, no coração e na boca de muita gente. O Edivaldo pensa que só a igreja dele que é boa. Primeiro, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. Eu não tenho igreja, eu sou parte da igreja de Jesus Cristo. Segundo, o que nós fazemos aqui era o que todas as igrejas deveriam estar fazendo. Se não estão, é problema delas e vão se ver com Deus. Porque a igreja foi instituída, e você tem aí, anote quem estiver anotando, e você, quem não estiver anotando, já sabe de cor, os últimos 2 versículos de Mateus, Mateus 28, 19 e 20, e eu resumo esses 2 versículos assim: a ordem de Jesus foi: fazei discípulos. Repita: fazei discípulos. Essa foi a ordem de Jesus para a igreja. Ele não disse fazei campanhas, fazei congressos, fazei acampamentos. Ele disse fazei discípulos. Ele não disse fazei festinhas.
almoço, jantares, piqueniques, esporte, futebol. Ele disse: fazei discípulos. Ele não disse fazei políticos, ele disse fazei discípulos. Discípulo é gente que aprende. E como fazer discípulos? Versículo 20 ele disse: ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Discípulos ensinados na palavra, discípulos formados na palavra, quando ouvirem uma doutrina errada, isso não é de Deus e está acabado. Mas aquele pastor, aquele apóstolo que pregou isso, ele faz milagres. É do diabo. Esses milagres aí, são os milagres de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. Discípulos de Cristo, ensinados na palavra, formados na palavra. O ensino sistemático e contínuo da palavra é a melhor apologética, porque esses discípulos nunca vão dar ouvidos a falsas doutrinas, vão saber diferenciar a verdadeira doutrina de Cristo de qualquer outra falsa doutrina, e por isso eles não vão se intrometer com essas falsas doutrinas. Pelo contrário, vão ser instrumentos de Deus para denunciá-las e dizer para as pessoas: isso está errado. Essas doutrinas estão erradas. E se estão erradas, é porque não são doutrinas de Deus, são doutrinas diabólicas. Deus é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. A melhor apologética é o ensino, é o que eu tento fazer aqui com vocês. Então Paulo falou aqui, no versículo de hoje que nós vimos, versículo 7, defesa e confirmação do Evangelho. Tudo que eu falei agora foi defesa. Um crente gerado na palavra, formado na palavra, um discípulo formado no Evangelho de Cristo, ele vai ter a confirmação da verdade, a confirmação do Evangelho, a confirmação da sua fé garantida para a sua salvação, como o apóstolo Pedro citou. Vamos ler esse último versículo de hoje, em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Repitam vocês. Diga: vocação e eleição. Vocação é chamado. Muitos são chamados, mas eles não têm eleição. Tem vocação, tem chamado, mas não tem eleição. Poucos são os escolhidos. Os escolhidos foram chamados, mas eles têm vocação,
Eles têm chamado e têm eleição. E a palavra de Deus só entra neles. Alguém é verdadeiro discípulo de Cristo, é eleito. Alguém não é discípulo, porque não gosta de ser discípulo, não gosta de ser aluno, não gosta de aprender, não quer aprender, não tem interesse por aprender, rejeita o ensinamento, não é ensinável. Os muitos chamados são todos desse jeito. E é por isso que as igrejas de hoje estão agradando a eles, não ensinando. Então dá para eles muita música, muito show, muita dança, muito emocionalismo, muito sentimentalismo, e eles acham que está tudo bem entre eles e Deus. E assim vão caminhando para o inferno, como qualquer pessoa do mundo, porque para o céu não se caminha fora da palavra. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. E é por essa razão então que é muito importante esses dois temas que o apóstolo Paulo sugeriu aí nesse versículo 7 do primeiro capítulo de Filipenses. Defesa e confirmação do Evangelho. Repita: defesa e confirmação do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos humildes cooperadores com essa verdade, do jeito que o Senhor quiser, e nos conduzir como vem nos conduzindo há algumas décadas, há umas 2 décadas aí. Glória a Deus. E é assim que perseveraremos até o fim. Glória a Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Louvemos o Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado por todos os irmãos que aqui compartilharam comigo nesta palavra. E nós queremos louvar e glorificar o Teu nome. Queremos ser discípulos formados e formando-nos na Tua palavra e ajudando a formar a outros na defesa da verdadeira doutrina que emerge, Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho. Vivê-la, praticá-la e retransmiti-la a outras pessoas, a quantos o Senhor nosso Deus trouxer diante da nossa presença. A Ti, Senhor, pertence a glória, a honra e o louvor. Louvamos o Teu nome. Vamos fazer esse louvor ao Senhor de pé agora. Louve a Deus comigo. Acho que você já lembra a letra do cântico, mesmo que não apareça ali. Se alguém tiver dízimos ou ofertas hoje, pode ministrar em nome de Jesus, amém? Enquanto nós cantamos, adoramos, engrandecemos o nome do nosso Deus Santo, Todo-Poderoso. Aleluia. Por 1000 vezes falhei, recebi Teu perdão, e Tua graça também me fez renascer para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre Tua luz me guiará na fé. Aleluia. Permanece assim,
teu propósito em mim, e viver aos teus pés é servir-te, meu Deus, para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. E em tudo que eu sou, tu reinas, Senhor. Consome o meu interior, Deus. Justiça verei, contigo estarei. O teu amor está em mim. Te adoramos, ó Rei da Glória. Obrigado pelo teu amor derramado em nossas almas. Permanece assim teu propósito em mim, e viver aos teus pés é servir-te, meu Deus, para sempre. E tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. E em tudo que eu sou, tu reinas, Senhor. Consome o meu interior, Deus. Justiça verei, contigo estarei. O teu amor está em mim para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. E toda vez que eu clamar e entregar meu ser a ti, tua graça, meu Deus, verei. Adoramos o teu nome, Senhor. Glorificamos a ti. Tu és o nosso Deus santo. Aleluia. E em tudo que eu sou, tu reinas, Senhor. Consome o meu interior, Deus. Justiça verei, contigo estarei. O teu amor está em mim para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. E toda vez que eu clamar e entregar meu ser a ti, tua graça, meu Deus, terei para sempre. Se tudo se apagar, eu sei, para sempre tua luz me guiará na fé. E toda vez que eu clamar e entregar meu ser a ti, tua graça, meu Deus, verei. Tua graça, meu Deus, verei. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aleluia. Estendo as mãos sobre essas crianças agora. Dá a mão pro outro.
Dá a mão aqui para mim, Ana Laura, aqui, a mão pastor. Isso. Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada uma dessas crianças aqui. E derrama sobre elas agora a plenitude do Teu Espírito Santo. Opera de tal maneira que essas crianças possam crescer ouvindo a correta palavra do Senhor. Ouvindo, Senhor, toda essa verdade que salva, que cura, que liberta, que forma, Senhor, que transforma mentes, transforma vidas, transforma corações. Enche, Senhor, essas crianças com o Teu amor, com o Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O mar se abriu e o povo passou, amém? Cantemos com as crianças. Batendo palminha assim. O mar e os israelitas louvavam ao Senhor. para o homem de fé, Deus abre caminhos. Para o homem de fé, Deus abre caminhos. O povo passou, o mar se abriu. O povo passou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. Para o homem sem fé, fecham-se os caminhos. Para o homem sem fé, fecham-se os caminhos. O mar fechou, Egito se afogou. O mar fechou, Egito se afogou. E os israelitas louvavam ao Senhor. Amém.